Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Unicast. Hoje estou aqui com dois convidados que também são estudantes universitários para podermos nos debruçar sobre a economia nacional, estágio e perspectivas. A ideia de gravar este episódio com estudantes de economia surge na reunião em que o primeiro-ministro Adriano Maleani manteve com estudantes universitários para poder falar do mesmo tema. Espero que vocês fiquem aí para acompanhar o nosso podcast de hoje. Vou deixar os meus convidados para que eles possam se apresentar e falar o curso que estão a frequentar e começarmos com a nossa conversa. Boa noite, boa tarde, bom dia. Saudações a todos os telespectadores. Meu nome é Ovidio Rodolfo Júnior, sou estudante da Faculdade de Economia da UEM, nesse caso a Universidade Eduardo Mondlane, e sou estudante do curso de Gestão. Como o Miguel já avançou, viemos realmente debater em torno da economia nacional, visando estágios atuais da economia e perspectivas futuras. Boa noite, bom dia ou boa tarde, independente da hora em que poderão assistir a este podcast. Sou Joaquim, sou Tabiza, estudante de Economia na Universidade UCM, ou melhor dizendo, São Tomás, na Universidade de São Tomás de Moçambique. Conforme o Ariel já avançou na EUBOCA, vamos cá abordar sobre a economia de Moçambique, falando a princípios de estágios, de seguida aquilo que são as perspectivas que cá se esperam. Então, este é o momento e vamos a isso. Muito obrigado a vós, Ovidio e Joaquim, por terem aceitado fazer parte deste episódio. Eu acredito que foi um desafio para vocês estar aqui hoje, mas eu quero desde já agradecer a vocês por aceitarem estar aqui juntamente comigo. Também agradecer a nossa mãe, a Academia de Pesquisa Virtual, por patrocinar este podcast, e também agradecer a equipe técnica que está à frente deste projeto, por nos apoiar e por estar conosco em todos os episódios. Bom, sem mais delongas, eu vou começar com a primeira pergunta de sempre. Eu acho que vocês já sabem, perguntando aos meus participantes aqui por que escolheram o curso que estão a fazer. Eu vi que os dois estão a fazer economia desde já. Então, por que escolheram este curso e o que tem de interessante no curso de economia, em pouco tempo mesmo? Começando contigo. Portanto, o curso de economia, nesse caso, é um curso realmente com um vasto campo de atuação, certo? E na verdade é essa a razão-chave, pelo menos para o meu lado, é mesmo vejo que é um curso pertinente nos dias de hoje, com um vasto campo de atuação, e sendo pertinente, eu acredito que seja chave também para o desenvolvimento cultural, social e econômico do país. Então, de forma sucinta, eu vejo como sendo um curso pertinente na época contemporânea, que aborda assuntos emergentes e de interesse nacional e global. Portanto, são basicamente por essas razões que estou realmente inteirado neste segmento de economia, gestão, contabilidade e finanças. Nice. So, Joaquim, fala-nos lá, por que é que escolheu fazer economia? Um curso interessante acima de tudo, e para além de ser interessante, existe muita coisa que podemos avaliar dentro da economia, né? Sobretudo é importante avaliar aquilo que é o impacto ou aquilo que tem sido a gestão macroeconômica a nível nacional, né? Olhando mais para questões como benefício em termos socioeconômicos, culturais, de forma que isso pode, de certa forma, agregar valor para a sociedade, né? E garantir com que haja uma distribuição equitativa, né, de renda e prontos, fazer com que haja um impulsionamento daquilo que é a nossa economia. Yeah. Então é isso, people. Já sabem porque é que eles escolheram os cursos que estão a fazer. Para começar, né, no nosso debate de hoje, nós vamos falar aqui mais uma vez da economia nacional, o estágio atual da própria economia e as perspectivas que nós temos, que vocês têm, né, como estudantes de economia, para um futuro assim breve ou a longo prazo.
da nossa economia. Eu gostaria que vocês falassem, vou começar contigo, Joaquim, que vocês falassem de, primeiro, atualmente, como é que vocês veem a economia nacional e, além disso, quais são os setores que vocês acham que estão a dar mais impulso à economia? Nós vemos agora que a economia nacional tem registrado desde 2021 um pequeno crescimento, mas também que ainda é pequeno, ainda é bem pequeno. Então eu gostaria de saber como é que vocês avaliam a economia nacional, tendo em conta que a economia de Moçambique, sem olhar muito para a economia dos outros países, avaliando mesmo o estágio atual da nossa economia e as áreas que dão mais impulso à economia, que vocês acham que pudesse investir mais para poder massificar a própria economia. Respondendo a esta questão, eu acho que, nem acho, né? O que a nossa economia nos últimos tempos tem apresentado. Olhando para a indústria, a base econômica, a indústria transformadora, né? Ela tem apresentado um bom índice de crescimento, né? Ou seja, até ano passado tivemos um índice de cerca de 20 e poucos por cento que apresentou, né? Em termos de crescimento. Portanto, esta é uma área que, na verdade, se houver aquilo que é a intensificação de investimentos para essa área, e não basta ter que estabelecer-se investimentos apenas, é necessário que com estes investimentos serão feitos os ganhos possam ser em grande escala, ou seja, se tem de primeiro criar mecanismos de poder especializar aquilo que é a produtividade ou a produção dentro desta indústria e, de certa forma, fazer com que possa gerar renda a nível nacional, né? Então, isso é um dos fatores que possa, de certa forma, alavancar a nossa economia e contribuir para o crescimento. Temos a indústria extrativa também, ela apresenta um bom índice, meio índice agradável, né? Então, isto é um fator também que, se forem adotadas medidas que possam, de certa forma, criar especialização e, de certa forma, isto pode contribuir para aquilo que é o crescimento da nossa economia. Então, eu acho que são um dos setores chaves, não só temos a questão da exploração de minérios, né? Então, é um dos fatores que tem apresentado, em termos de contribuição do PIB a nível nacional, resultados positivos. Então, se estes impactos que estas indústrias trazem forem consumidos ou os ganhos serem absorvidos em grande escala, isso pode, de certa forma, alavancar aquilo que é a nossa economia. Muito obrigado, Joaquim. Ovídio, não vou repetir a questão porque eu falei muito há bocado, então acredito que ainda tem a questão em mente. Vamos a isso. Portanto, olhando aqui para os setores chaves da economia nacional, nós podemos elencar em primeiro plano o setor extrativo, como já foi avançado pelo meu colega Joaquim. O setor extrativo, por que eu falo do setor extrativo? O setor extrativo tem se revelado extremamente promissor no contexto e na conjuntura moçambicana. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, prevê-se que nos próximos 3 anos haja um crescimento em torno de 2 dígitos. Portanto, olhando para o setor extrativo, de forma particular para a indústria de petróleo e gás, tem sido visto como a chave, neste caso, para a galvanização da economia moçambicana. Contudo, é preciso salientar a questão da boa gestão dos ganhos. Aí está, a boa gestão dos ganhos. Por quê? Porque senão podemos incorrer aquilo que nós chamamos de maldição dos recursos naturais, a maldição dos recursos minerais. Já ouvi falar disso agora. Acho que é o que está a acontecer na Argentina, entre a Argentina e, estamos a esquecer, tem um país da América do Sul que tem muito petróleo. A Venezuela. Venezuela. Exato, podemos incorrer a questão da maldição dos recursos naturais ou dos recursos minerais, que é, nesse caso, quando há um excesso de recursos naturais e realmente são mal geridos. Isso pode causar cenários de hiperinflação, que são níveis astronómicos de inflação, nesse caso, sufocantes, que chegam a ascender acima de 50%, o que é realmente muito agastante para a população do país, por culpa das pessoas. O que, por exemplo, na Venezuela, de exemplo,
um pão para comprar um pão na Venezuela é preciso tu saís com um calhamaço de dinheiro realmente 2 milhões para tu poderes adquirir um pão. Então realmente destrói aquilo que é a economia quando estes recursos são realmente mal geridos. Então, de forma preliminar, o setor extrativo. Em segundo plano, eu olho como chave, não podemos esquecer do setor agrícola. O setor agrícola já vem contemplado na Constituição da República que o setor agrícola é a chave para a catalisação da economia moçambicana. Agora, o setor agrícola não pode ser rudimentar, que é o que nós temos vislumbrado no nosso cotidiano, no nosso país. Tem de ser uma indústria, um setor agrícola, nesse caso, competitivo. Para ser competitivo, é realmente necessário que se industrialize. Se industrialize os processos e as medidas de como se faz a agricultura aqui neste país. Não podemos vislumbrar aqui grandes crescimentos no setor agrícola a fazer uma agricultura com enxada de cabo. Exato. Não é possível. É preciso realmente optar por industrializar este setor de modo a atingir aquilo que nós chamamos de economias de escala. Economias de escala no sentido de produzir com poucos custos, nós atingimos o máximo da produção, o máximo da potencialidade. Sim. E com isso poderemos de forma a abastecer o mercado interno e exportar. Então eu acredito que seja essa uma das saídas viáveis para o país. Porque a economia do país tem vários setores que podem ser explorados para poder ser maximizada. Falou do setor agrícola, falaram também do setor como é que é? Extrativo. Eu gostaria que explicasse essa parte, o que é setor extrativo, porque as pessoas jovens setor extrativo não entendem extrativo do quê. Então eu gostaria que vocês explicassem o que é a parte do setor extrativo. O setor extrativo, de forma sucinta, realmente trata de todas as atividades que, neste caso, o beneficiário irá conseguir, eu passo a redundância, beneficiar-se através da extração de certos minérios, certos carbonetos, hidrocarbonetos, por aí em diante. Então, o setor extrativo corresponde realmente a essas atividades que vinculadas à extração de minérios, areias pesadas, por aí em diante, de uma determinada região. Eu estive no episódio passado com estudantes de Geologia de Minas e Petróleo e Gás. Okay? Estávamos a falar do panorama de exploração mineira em Moçambique. Uma das questões que eu levantei foi da grande corrida mundial em procurar fontes de energia renovável, o que, neste caso, pausa um pouco a indústria extrativa. Sabes, a indústria, pelo menos aqui em Moçambique, está mais vocacionada a minérios como o carvão, áreas pesadas, pouca parte de pedras preciosas e boa parte estamos agora para começar a ter a exploração de hidrocarbonetos. Só que na parte, por exemplo, de hidrocarbonetos, do carvão mineral, nós estamos a ter já agora essa onda de procura de energias renováveis, e o que já reduz o uso das energias, das fontes de energias não renováveis, as fósseis neste caso. Eu quero saber de vocês, Joaquim, como é que vocês olham para essa nova corrida, tendo em conta que vocês falaram aqui que para a economia nacional, né, crescer, nós devemos olhar muito para a parte da indústria extrativa, e mundialmente a indústria extrativa, principalmente de combustíveis fósseis, está a ser reduzida. Como é que vocês olham para isso? Como é que Moçambique pode correr para aproveitar esse boom de gás, esse boom de carvão mineral, antes que essas convenções que estão a ser assinadas para se reduzir as emissões de gás e tudo mais não afetem a nossa economia e nós possamos explorar e fazer a nossa economia crescer através dessa exploração? É importante, antes de tudo, dizer
dizer que essas medidas, na verdade, esses acordos que foram acordados, né, são implementados devido à exploração excessiva destes recursos. Né? Então, isso é uma medida que, na verdade, visa conscientizar as economias de forma genérica, né? A ter um controle daquilo que é o nível de exploração dos seus recursos. Então, é preciso que são implementadas essas medidas, mas é preciso ter em conta os países que, na verdade, já implementam essas políticas ou essas medidas que dizem não podemos explorar de forma excessiva, temos de controlar. Elas, para alcançar o subdesenvolvimento, já o fizeram. Então, isso é um fator que, na verdade, acaba contribuindo. Até pode ter um impacto negativo, porque eles, a partir do momento, imagino que Moçambique possa adotar essa estratégia de não ter que fazer o uso. Então, isso é um dos setores que, na verdade, contribui de forma significativa para alavancar aquilo que é a nossa economia. Mas, a partir do momento em que é adotada esta medida, isto pode criar um crescimento, bom, pode até ser sustentável, mas não de forma esperada, ou até ser um nível meio que esperado. Então, o que acontece é que dentro desta corrida, Moçambique, porque esses são regras colocadas por todas as economias, e se porventura Moçambique optar por esta, certamente terá essa meio queda de relação ao seu crescimento ao longo do tempo. Mas uma coisa importante para que possa conseguir este crescimento dentro desta corrida, precisa controlar de forma controlar aquilo que é os seus níveis de consumo e de exploração destes recursos. Pode até submeter-se, mas tem de, se calhar, permitir com que haja um meio que grau de isenção dentro desta medida, porque parte do princípio de que os países que optam por este já usufruíram e agora seria um processo de impedir a nossa economia de ter que alavancar, né? Então, ou de ganhar aquilo que é a competitividade. Então, isto é um fator que, na verdade, deveria ser levado em conta. Ou seja, garantir que haja um grau de isenção para a nossa economia, que haja assim um nível de exploração, mas não até um nível de estabelecido em termos de todas as economias, para que isso, de certa forma, possa trazer ganhos para nós, alavancar aquilo que é a nossa economia e poder abastecer o mercado nacional e externo. É muito bom. Ovidio, o que acha disso? Não, realmente, como já foi avançado pelo meu colega Joaquim, tem um conceito que nós chamamos de recursos ociosos. Nós em nenhum momento devemos agir de modo a não fazer o pleno uso dos recursos que nós temos disponíveis. A isso nós damos nome de recursos ociosos. Se nós formos olhar para o comportamento da economia, o comportamento da economia tem se revelado promissor com o setor extrativo. Portanto, ao negligenciarmos este setor, teremos de incorrer realmente a um cenário de termos recursos ociosos, ou seja, não estamos a fazer uso pleno dos recursos que nós temos disponíveis. O segundo ponto, que também acho que é chave, apesar da crescente, dos crescentes diálogos em torno da sustentabilidade, dessas energias de fontes fósseis, das energias fósseis, é preciso nós percebermos de forma preliminar que já foram realizados estudos e, querendo como não, só daqui a mais de 50 anos, de acordo com estudos, pelo menos temos mais de 50 anos dependentes, nesse caso, do planeta. Exatamente, dessas fontes de fontes fósseis. Exato. Portanto, há uma mudança de paradigma, já há realmente um crescente debate em torno da sustentabilidade, o que é preciso realmente ser acautelado, mas não podemos ignorar o fato de também dependermos de forma escrupulosa das energias fósseis. Então, que é muito importante, nós temos que ver também, nós exploramos, né, essa parte das fontes fósseis que nós estamos a descobrir agora. Eles estamos um pequeno crescimento, assim posso dizer, pequeno, né, porque as perspectivas que está a ter não é de um boom. Nós vamos crescer logo que se começar a explorar gás, o gás ser exportado, nós vamos ter um crescimento muito acelerado.
A perspectiva, né, que está a ser feita agora, não é essa? É que seja algo muito gradual, em fases. Falaste aqui dos 50 anos, nós ainda temos esses tais 50 anos. Como é que vocês veem? Se for explorada, ou se o crescimento econômico nacional for gradual ou em pequena escala, devido a esse fator ou a esse setor que é da extração mineira ou de hidrocarbonetos, como é que vocês acham que Moçambique pode aproveitar isso? Tendo em conta que nós vamos crescer de forma gradual, como é que os gestores que estão lá em cima podem aproveitar esse pequeno crescimento para poder alavancar ou para poder tornar a vida da sociedade moçambicana um pouco mais cômoda através dessa fonte? Portanto, como ela avançou, realmente é um plano, é uma perspectiva a longo prazo. E eu acho que foi implementada ou chamada ao de cima uma medida realmente bem desenhada, que é, nesse caso, a criação do Fundo Soberano, que está inclusa dentro dos pacotes de aceleração econômica, que foi ratificada pelo Conselho de Ministros. É preciso enfatizar que a gestão deste Fundo Soberano de forma sublime é crucial para a galvanização da economia. Por que eu digo isso? Porque o Fundo Soberano foi criado com o intuito de fazer a gestão das receitas advindas dessa exploração dos hidrocarbonetos, tanto do gás natural como dos hidrocarbonetos. Portanto, o fundo nada menos é do que uma reserva de dinheiro. Agora, cabe aos gestores, que também está em jeito de trinômio, é uma tríade, que está lá o Banco de Moçambique, que é o expoente máximo da gestão deste fundo. Cabe aos gestores fazerem uma correta alocação e redistribuição destes recursos. Exatamente. E, portanto, olhando para os diversos setores que compõem a economia moçambicana, é preciso nós olharmos para aqueles setores que têm mais potencialidade de crescer e que, ao investirmos nestes setores, irão ter repercussões positivas e um efeito multiplicador positivo a nível de toda a economia. Então, é preciso olhar para estes setores de forma criteriosa. Portanto, esse dinheiro do Fundo Soberano deve ser alocado de forma estratégica aos setores de primazia que irão realmente galvanizar a economia. Podemos olhar volto a reiterar, para o setor agrícola. Podemos olhar para o setor das tecnologias de informação e comunicação. Também é uma ótima esfera para se investir. Bem como das infraestruturas. As infraestruturas são pertinentes. Nós sabemos que Moçambique está posicionado num ponto estratégico no que diz respeito à mobilidade e fluxo de mercadorias, de bens e pessoas, certo? Então, estas receitas advindas da exploração do gás devem ser alocadas de forma estratégica aos setores que irão repercutir positivamente na economia como um todo. Eu acho que deve ser feita dessa forma. Só assim podemos maximizar. Ô Joaquim, qual é a sua opinião sobre essa parte? Concordo com o colega, mas acrescentar que é de facto necessário que haja uma alocação eficiente destes recursos que serão arrecadados, mas uma coisa importante, uma questão que é pertinente tem que ser levantada. A partir do momento em que serão absorvidos ganhos através destas explorações, é necessário que hajam investimentos direcionados a este mesmo setor. De tal modo que possa criar um determinado grau de especialização, possamos ter as nossas explorações possam corresponder a que são os padrões externos, né, padrões internacionais. Suponhamos que fazemos uma determinada
exploração. Moçambique consegue até certo ponto fazer uma determinada exploração. Para poder exportar esse produto é necessário que possa respeitar aquilo que são os padrões internacionais. Então, não estando intercalado, não estando dentro destes padrões, também não teremos aquilo que é a competitividade externa. E o que pode, de certa forma, criar algum lapso, como posso explicar isso? Pode criar uma recessão naquilo que é o crescimento a nível da nossa economia. Então, se tem de garantir com que os ganhos que serão absorvidos sejam direcionados a este setor, de tal modo que possa alavancar, gerar competitividade, fazer crescer o próprio setor. Do meu ponto de vista, esse é o primeiro ponto. É a variável-chave. Não só, tal como também o colega bem disse, devemos investir em setores que também nos possam ser beneficiados, né? Ou seja, os ganhos que vamos absorver podemos aplicar em outros setores que poderão trazer ganhos elevados para a nossa economia, possam trazer ganhos em grande escala, o que vai permitir com que, suponhamos que sejam investimentos, por exemplo, conforme o colega disse, né, nos produtos agrícolas. Podemos verificar no momento de colheita, nós no ano passado verificamos, até chegamos a parar interceptar aquilo que é a importação da batata da África do Sul. Então, se chegar nesse momento da colheita, termos essa capacidade de poder delimitar esta importação, isto vai permitir que, de certa forma, possamos ter ganhos, porque tudo será consumido, todo o produto será consumido, será um produto nacional, o que vai aumentar aquilo que é a nossa receita. Preços baixos que vai beneficiar a sociedade, né? Pois preços baixos, isso o consumidor final é que na verdade tem aquilo que é o seu benefício, porque o preço será baixo, certamente será uma pequena parcela da sua renda que será retirada e aplicada no consumo desta batata. Então, esta é uma das estratégias, poder primeiro reinvestir no próprio setor, reinvestir em setores que são considerados como chaves, de tal forma que possa alcançar um crescimento sustentável. Muito obrigado mais uma vez. O Joaquim falou aqui da renda das famílias. Eu tenho uma particularidade que me causa muita dor de cabeça. No encontro que tivemos, que o primeiro-ministro manteve com estudantes, ele falou que a economia nacional em 2020 teve um decréscimo de 1, alguma coisa por cento, mas em 2021 voltou a crescer e ficou na parte positiva do gráfico. Então, depois da pandemia, eu acredito que vocês estejam a passar pela mesma situação. O poder de compra dos moçambicanos baixou muito. Os moçambicanos estão muito, mas muito sufocados. Mas a cada ano a economia evolui. Depois daquela pequena recessão que nós tivemos, do decréscimo que tivemos, ela está a evoluir. Então eu gostaria de saber de vocês por que o poder de compra está a piorar, mas a economia está a crescer. Como é que nós podemos, o que o Estado pode fazer para aliviar a vida dos moçambicanos, porque os moçambicanos estão sufocados. Nós vimos há dias, eu acho que ainda está a cebola por aí, 600. Está mal isso, está muito mal. E não é só cebola, vários produtos de primeira necessidade. Quer dizer, a cesta básica dos moçambicanos, que já contém poucas unidades ou poucos alimentos, já está a ser, como é que pode dizer, ficou mais custosa. Então, como é que este crescimento econômico pode chegar às populações, que é a população que mais necessita, na verdade, disto? Além de termos números e percentagens aqui, como é que isso pode chegar na população? O que o governo pode fazer para poder aplicar este crescimento e aliviar um pouco a população? Portanto, de forma direta, eu acredito que a diversificação da base produtiva seria a chave. A diversificação da base produtiva seria chave, neste caso, de forma a abranger a população moçambicana como um todo. Por quê? Porque realmente este cenário que podemos vislumbrar é devido a questões estruturais. Moçambique é um país extremamente dependente de outros.
Isso é verdade. É um país importador. Ok. Portanto, a balança comercial de Moçambique não é a ideal, não é a ótima. Moçambique é um país importador. O que ser um país importador implica? Ser um país importador, maioritariamente importador, implica naquilo que nós chamamos de inflação adquirida. Nesse caso, nós vamos estar sujeitos às diversas oscilações, aos diversos choques externos que se fazem sentir ao nível do globo. E esses choques, essas oscilações no mercado global sempre irão repercutir a nível nacional. De forma, em jeito preciso mesmo, em jeito de inflação adquirida, o que vai impactar diretamente no poder aquisitivo das populações. Isso ainda pode desmoronar também na taxa de câmbio. Por quê? Porque nós, ao demandarmos mais divisas para atingir, nesse caso, as operações que nós pretendemos, nós vamos causar um aumento na taxa de câmbio. Um aumento na taxa de câmbio impacta negativamente naquilo que é a própria dívida do governo. Okay. Naquilo que é a dívida do governo. Por quê? Porque a dívida do governo é repartida em dívida externa e em dívida interna. Portanto, esse aumento na taxa de câmbio irá impactar na dívida externa do governo. Portanto, a dívida externa do governo, em última instância, vai criar pressões de modo a exigir que o governo volte a um ciclo vicioso. Volte a endividar novamente, a obter empréstimos creditícios, e é um ciclo vicioso, é realmente um ciclo vicioso. Agora, o segundo ponto que também podemos elencar, a chave é realmente a diversificação da base produtiva. Agora, o segundo ponto que também pode estar realmente a deixar as populações agastadas no sentido de poder aquisitivo é talvez para além de, mas realmente é essa chave. Nesse caso, a inflação adquirida por ser um país exportador. Mas também nós vemos que, por exemplo, a moeda nacional está bem posicionada. Está bem posicionada. Está-se a registrar um crescimento. Exatamente. Como é que nós estamos a crescer, mas aqui dentro estamos a ser sufocados? Aí está. Uma coisa importante, conforme o colega bem disse, nós somos um país que importa, maioritariamente importador, ou seja, importa mais do que exporta. O que isso acontece? O que acontece? O que acontece é o seguinte: a partir do momento em que nós importamos, certamente que importamos tudo, desde os insumos para a produção, a própria tecnologia e por vezes até a mão de obra que será usada para poder garantir a produção, neste caso. Então, estes fatores acabam contribuindo com que para uma determinada empresa possa ter diversos custos. Então, sabe-se muito bem que os custos de produção acabam influenciando no fator preço. Mas isso acaba impactando naquilo que é o custo de vida a nível social. Porque sendo um país que importa mais do que exporta, isso vai, de certa forma, elevar aquilo que é a BTC, né? Ou seja, as importações serão maiores que as exportações. Exato. Então, que é o que acontece atualmente. De fato. Então, neste sentido, de tal forma que se possa aliviar este fenómeno, no meu ponto de vista, eu acho que existem políticas agrárias que possam ser levadas em conta. Não vou dizer ter que aliviar ou ter que aliviar aquilo que são as taxas ou os impostos que são aplicados, porque de certa forma são uma entrada de receitas para o nosso país. Próprio país. De fato. Mas uma medida seria a política de crédito agrário, ou seja, estabelecer investimentos, né, conforme o colega bem mencionou. Por exemplo, se pode usar o fundo soberano, de tal forma que possa subsidiar os produtores de tal forma que possam diversificar a sua produção, abastecer o mercado interno. A base primeiro tem de ser abastecer aquilo que é o nosso mercado interno. Então, abastecer o nosso mercado interno, isso vai permitir com que de certa forma possamos ter essa estabilidade, haja uma estabilização daquilo que é o poder de compra a nível da renda nacional, né? Ou seja, haverá
uma possibilidade de garantir um poder de compra para diferentes níveis de renda. Então, isso é um fator que, na verdade, tem que ser levado em conta. Ter que direcionar algumas políticas de crédito agrário para que possam, a partir do momento em que ele suporta um determinado custo de produção, se em contrapartida tem lá um subsídio de minimização dos seus custos, então vai estabelecer aquilo que é o preço mínimo para estabelecer que possa ir de acordo com aquilo que é o nível de renda a nível social. Então, estabelecendo esta política, isto vai permitir, como de certa forma, haja esse alívio, né? Haja esse alívio naquilo que é o sufoco, conforme mencionaste, né? Haja disponibilidade em termos de renda para poder adquirir aquilo que são os produtos primários a nível nacional. Quanto a essa parte das políticas de financiamento agrário, eu acho que o país já tem. Nós temos Fundo de Desenvolvimento Agrário, temos o projeto Sustenta, temos o Fundo de Desenvolvimento Comunitário, que também acredito que lá no final acaba tendo uma participação na agricultura. Vocês, né, tendo já, digamos, temos esses fundos que visam apoiar as comunidades no desenvolvimento, tanto agrário assim como das outras atividades econômicas que podem impulsionar a nossa economia. Como é que vocês acham, ou qual é a estratégia que vocês adotariam para que com estes fundos que nós já temos, possa-se alcançar as comunidades mais recônditas ou que produzem mais, e esses possam se beneficiar e assim em diante produzir mais, ou talvez mecanizar a própria agricultura, transformar a agricultura já numa indústria lá nas comunidades, não aqui na cidade. Como é que vocês veem isso hoje aqui? Eu acho que o que tem de acontecer é, primeiro, tem de garantir que haja uma rápida transformação da nossa agricultura. Essa é a base. Primeiro, se tem de mudar aquilo que é a prática. Porque olhando, maioritariamente a agricultura ela é praticada nas zonas rurais. Então, e as práticas desta agricultura, ela é na maior parte de subsistência, quando muito só se vende em pequenas quantidades dentro dos mercados locais. Então, à medida que isto vai acontecendo, certamente não vai conseguir nem ao menos ter que abastecer aquilo que é o nosso mercado nacional. O que tem de acontecer é que haja essa rápida transformação da nossa agricultura e de tal forma que se possa abastecer o mercado doméstico. Esta rápida transformação envolve não só o uso de insumos melhorados, tecnologias melhoradas, o que vai permitir com que haja uma rápida transformação dentro da nossa economia. Ok. Vídeo, o que acha disso? É o seguinte, olhando para a questão que o colocou, as estratégias existem. As estratégias já foram desenhadas e é preciso frisar que foram bem desenhadas. Foram bem delineadas. Agora, o que tem que acontecer na prática é realmente o que foi desenhado, o que está lá plasmado, seja preconizado. Isso tem de acontecer de forma efetiva. Já tivemos vários programas que realmente, sob o ponto de vista teórico, são ideais, são ótimos. Agora, o que tem que acontecer é que realmente na conjuntura atual se verifique o que foi desenhado. Olhando para a questão que o colega Joaquim levantou, realmente é pertinente que haja uma mudança de paradigmas naquilo que é a produção local. Por quê? Porque, mas não só, também é preciso garantir infraestruturas adequadas para o escoamento dessa produção. Por quê? Porque nós vamos, em primeiro plano, desenhar medidas que realmente, de forma efetiva, mudem as formas como são feitas a agricultura neste preciso momento no país. Mas depois disso, o que deve ser feito? Como é que as populações vão proceder? Fica aí uma objeção, fica aí um questionamento, realmente. Então, é preciso também garantir que a produção seja devidamente escoada, que é para realmente as populações mais recônditas se beneficiarem daquilo que eles produzem. E que, diga-se de passagem, produzem muito bem, como o colega Joaquim mencionou, há muita produção
nas zonas recônditas e nas zonas rurais. Não assustem, pessoal, nós estamos aqui a falar muito de agricultura porque nós sabemos que a maior parte da nossa população está envolvida, diretamente ou indiretamente, na agricultura. Então eu acredito que possamos aproveitar muito esse setor para que possamos impulsionar ou desenvolver a nossa economia, tanto localmente, assim como de uma forma mais abrangente, né, de uma forma nacional. Tem uma parte que eu queria falar com vocês, que é sobre a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico. Eu não sabia que isso existia. Soube disso lá no encontro que tivemos com o primeiro-ministro. Ele falou um pouco sobre essa estratégia. Eu até pude partilhar o documento que ele partilhou conosco posteriormente convosco. Eu gostaria de saber de vocês como é que vocês veem essa estratégia. Ela já está sendo aplicada desde 2015 e foi planeada que fosse até 2035. Como é que vocês olham para essa estratégia? Quais são, tendo em conta, né, a situação atual, quais são os pontos positivos que vocês acham que a estratégia de desenvolvimento econômico está a trazer para a economia nacional? O que é que de bom está a trazer e o que vocês acham que pode ser melhorado nessa estratégia, tendo em conta todos os fatores que vocês já citaram aqui para o desenvolvimento da economia, Joaquim? Eu pude apreciar o plano, né, o programa. Então, o que tende a acontecer é o seguinte: existem sim estratégias, conforme o colega bem disse. O que se tem de garantir é que as medidas que foram adotadas através destes programas já foram estabelecidas para poder impulsionar este setor sejam devidamente aplicados. Se tem que garantir com que os créditos que são colocados para reinvestir dentro destes setores sejam devidamente aplicados, haja uma aplicação eficiente ou alocação eficiente destes recursos que são disponibilizados. Desde a maquinaria, desde os insumos de qualidade que são cá importados para poder impulsionar a produção agrícola ou impulsionar o crescimento dos setores de acordo com os programas que foram estabelecidos. Se tem que garantir com que haja essa alocação eficiente, que poderá de certa forma gerar aquilo que é o crescimento para setores direcionados ou para pilares determinantes, né, que foram colocados como estratégicos. Então, isto é o que tem de acontecer, poder garantir com que haja uma estabilização, cumprimento ordenado daquilo que são as medidas que foram cá planeadas. Não só se tem de garantir com que dentro destes setores o processo da base produtiva, conforme eu disse, a maquinaria, ela não tem de ser, tem de garantir, porque muitas das vezes o que acontece? Traz-se uma maquinaria, ela é usada dentro deste setor, mas o processo de reposição, né, por vezes quando ela já chega num estágio em que já torna-se obsoleta, não consegue-se fazer uma reposição, não temos uma base que possa fazer a reparação destas máquinas, o que acaba, de certa forma, incluindo em elevados custos, porque a máquina já está num período de avaria e se não tem um determinado mecânico, alguém que possa reparar esta máquina, vamos ter de importar outra a um custo elevado. Então, é um fator que na verdade pode contracionar aquilo que é. Então, é um dos fatores que tem de ser levados em conta para poder melhorar. Muitas das vezes são importadas máquinas para poder serem colocadas a funcionar dentro dos setores, mas por vezes não temos aquilo que é devido à reposição destas máquinas, o que acaba envolvendo diversos custos elevados para poder fazer a sua reposição, ou termos que importar novas máquinas, o que acaba sendo elevados e pronto, acaba comprometido aquilo que é o produto final dentro do mercado. O vídeo. Não sei se era possível. Eu não sei se percebi bem. A questão. Sim, a questão, não sei se realmente percebi bem, mas é em torno da Estratégia Nacional. Da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico. Como é que vocês avaliam? Porque ela já está sendo implementada, né? Então eu quero saber como é que vocês avaliam e que pontos vocês acham que podem ser melhorados ou aplicados para que esta estratégia, o que se planificou, seja cumprido e nós possamos registrar até 2035 um crescimento econômico
conforme foi planificado na própria estratégia. Exato. Então, de forma preliminar, preciso enfatizar que esta estratégia é uma estratégia de longo prazo. É uma estratégia de longo prazo. O horizonte temporal, estamos a falar de um horizonte temporal de 20 anos. É realmente uma estratégia de longo prazo. Como o Volks já avançou realmente desde 2015, já foi envolvido há algum tempo em cerca de 8 anos. Agora, o que mais me chamou a atenção dentro dessa estratégia foi a questão das prioridades. Realmente, as prioridades que foram contempladas na estratégia, para mim, foram contempladas de forma exímia, foram mesmo de forma minuciosa. Não há margem para erro realmente. Se formos a olhar para a primeira prioridade, é desenvolver o capital humano e a justiça social. Exato. Realmente, sem o capital humano devidamente formado, não é possível vislumbrarmos aqui uma economia robusta, uma economia variada e realmente satisfatória a nível nacional. O segundo ponto é realmente impulsionar o crescimento, a produtividade e a geração de emprego. A geração de emprego é um tema caótico, muito caótico. Principalmente olhando para a quantidade de jovens que não têm acesso ao mercado de trabalho. Sendo formados, aí está, que não têm acesso ao mercado de trabalho. Então, é realmente chave, é um setor super prioritário. E olha que quando falam de crescimento econômico, quando bem gerido, há uma relação de causalidade com o desenvolvimento econômico. O crescimento econômico trata-se do quantitativo, em termos de números. Agora, o desenvolvimento trata-se do qualitativo. Exato. O maior indicador do desenvolvimento econômico é o IDH, desenvolvimento humano. Exato. Então, são esses aspectos que realmente mais me chamaram a atenção, e a própria gestão adequada. O terceiro ponto, que é a gestão adequada dos recursos naturais. Eu acho que esses são os 3 pontos chaves que foram muito bem ligados por parte do Ministério da Economia e Finanças. Agora, o que me chama a atenção de forma negativa é a questão do nível de endividamento. O nível de endividamento para podermos suprir aquilo que são as despesas públicas. Portanto, se nós formos a reparar para o orçamento do Estado, mais de 78% é através de investimento direto estrangeiro. Exatamente. Investimento direto estrangeiro. Então, o nível de endividamento do Moçambique, do país, é realmente algo que é preciso termos muita atenção. Por quê? Porque de acordo com os indicadores de sustentabilidade da dívida pública, nós já podemos contemplar um certo nível de sufoco. E isso é um problema de uma dimensão estratosférica. Agora, a solução para isso realmente seria reduzir as despesas de funcionamento. Moçambique faz dívidas estrangeiras, cuja taxa de juros também não é pouca, é bem alta. Ele vai pagar salários. Para pagar salários, isso é despesa de funcionamento. Não pode. Tem de ser. O paradigma tem de mudar. Tem de se adquirir crédito com vista a realizar despesas públicas de investimento. Que possam trazer um retorno. Exato. Terá uma repercussão positiva em toda a economia. Agora, as despesas de funcionamento não é sustentável do ponto de vista econômico, tanto a médio como a longo prazo. Só que isto também tem muito a ver. Já agora, um bocadinho mais à vontade, tem a ver com a questão que nós podemos fazer coligação com a questão política. Por quê? Porque geralmente o mandato é em torno de 5 anos. Então, realiza-se créditos, isto já vai suprir despesas de funcionamento de curto prazo, pagar salários, pagar isto, pagar aquilo, despesas de funcionamento. Mas a médio e longo prazo isso não é sustentável. Agora, não se olha para o médio e longo prazo. Por quê? Por causa de questões políticas, realmente. Porque daqui a 5 anos... Exatamente. Então, chega outra pessoa no comando, também tem seus projetos. Tem suas estratégias. As partes serão passadas para o outro, e o problema realmente fica conta. Então, reduzir as despesas de funcionamento, e olhando de forma crítica para as despesas de investimento, interessa avançar de modo a reverter este cenário.
Então uma questão aqui que eu não queria tocar, mas colocaram aqui para eu tocar. Keila, que questão é essa? Colocaram uma questão relativa ao Tsu. Eu não queria tocar no Tsu, não queria. É muito delicado. Verdade, é muito delicado esse assunto. Pode me trazer problemas. Então, Keila, tá já me vender já, ok. Ok. Nós vimos, né, a implementação do Tsu depois de termos tido o problema, né, da pandemia. Ok. A economia já estava bad. A economia já estava bad e a ideia do Tsu era trazer estabilização. E essa estabilização já vinha com certos aumentos na despesa pública. Não é certo, já é vários aumentos, muitos mesmo. Então, como é que vocês veem a aplicação do Tsu? No tempo em que foi aplicado, vocês acham que, por exemplo, o fato do Tsu ter sido aplicado ou começado a ser feito depois da pandemia contribuiu para que, né, digamos, entre aspas, falhasse? Até então está falhando. Desculpa aí, não me matem. Estou a pedir. I'm sorry. Vocês acham que essa particularidade ter sido aplicada agora ou são as incongruências que existem lá dentro do próprio Tsu? Porque nós vimos que teve que se mudar porque uns recebiam mais do que os outros, enquanto os outros eram menores do que os outros e essas coisas todas. Então eu gostaria de saber de vocês se foi exatamente o fator pós-pandemia que já havia mesmo colocado a economia nacional muito mal, ou foi mesmo isso aí mesmo. Então, eu a princípio digo que não se, conforme o colega bem disse, não se pode pedir um crédito para poder custear despesas de funcionamento. Isso não se pode fazer. O que poderia acontecer seria o seguinte: pedir um crédito para implementar um determinado investimento e com os ganhos que se poderão obter daquele investimento, ter que repartir de forma igual, porque, conforme tu bem mencionaste, a Tsu ela veio sim, está tudo bem, era de facto o objetivo era garantir a estabilização, mas é um ponto que foi cá levantado, os ajustes destes salários não era equitativo, uns recebiam mais, outros em pequena escala. Então a questão que pode advir disso é: cadê a equidade regional ou a equidade de renda, assim, melhor dizendo? Então, se um dos objetivos macroeconômicos de uma determinada nação ou os objetivos macro constitui a distribuição equitativa de renda, então como é que dentro deste ajuste um tem um aumento de 100% e outros 10, 50%? Então essas repartições não foram justas. O que tem de acontecer é o seguinte: permitir com que os investimentos que de certa forma terão sido feitos através deste pedido de crédito possam ser, porque não se tem de pedir um crédito para poder custear aquilo que são as despesas de funcionamento, isso está claro. Não só um investimento se poderá ter feito com estes investimentos, é necessário que seja com ganhos deste investimento que terá sido feito, possa assim ter que se pagar aquilo que são as despesas operacionais, porque não se pode pedir um crédito, vamos lá, não só for esse aspecto, pedir crédito para poder custear as despesas de funcionamento, mas confiando num país vizinho, não faz sentido. Era para custear aquilo que são as nossas despesas, mas confiávamos em créditos externos. Nem é algo de ter que se pedir uma dívida a nível, uma dívida imobiliária, é algo externo. Então, eu acho que esse ajuste, nem é um processo de pós-pandemia ou antes-pandemia. Primeiro, a base de financiamento desta tabela salarial única não foi bem estruturada. Então, o que deverá acontecer é, se calhar, reestruturá-la
primeiro reestruturá-la e de seguida ter que colocar os aumentos, se for para haver aumento, que sejam aumentos equitativos para todos os graus, independentemente, certamente que leva em conta o grau de escolaridade, mas a percentagem tem que ser única. Se tem que ser um aumento de 10%, seja 10% para todos os níveis. Então, eu acho que esta é uma das medidas que deverá ser levada em conta dentro deste processo. Aqui o nosso host, respondendo à questão, tocou num aspecto importante. Realmente, a questão eu olho para o tempo oportuno como realmente chave. Não no sentido realmente de pós-pandemia. Mas eu acredito que tu ainda não estava na sua fase de maturação. Ok. Eu acho que foi lançada, mas ainda não estava. A ideia não estava ainda bem corporificada. No papel era uma coisa estava tudo muito, mas ainda não estava pronto a ser aplicado, a ser implementado, aplicado. Aí está. O tu realmente é uma ideia muito boa, é uma ideia que veio solucionar a questão das diversas tabelas salariais existentes, veio reduzir também as disparidades, como o colega bem disse, a questão da injustiça também, como o colega bem disse, veio reduzir e realmente é uma ideia sublime. Agora, a tabela salarial única peca por quê? A tabela salarial única peca devido às constantes mudanças que estamos a verificar. Isso leva à insatisfação das pessoas. As constantes mudanças já revelam que há problemas, há lacunas na tabela salarial única. O colega bem mencionou também os critérios. Quais são os critérios usados para determinar os salários dos diferentes escalões? Os critérios não estão realmente delineados e delimitados para todas as possíveis situações. Há questões que já foram levantadas em inquietações realmente devido à questão da regionalidade. Só que não, de contas, não somos um país, uma unidade, apenas um único país, sem zona norte, sem zona sul, somos uma unidade. Então, estes critérios para determinar os salários de diferentes escalões também não foi bem determinado, não é consensual. Agora, a maior questão, do ponto de vista econômico-financeiro, é a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade financeira, eu acredito que tu é um projeto. Todos os projetos carecem de uma avaliação financeira, de uma avaliação econômica e uma avaliação financeira. A avaliação financeira é feita sob alicerces de indicadores financeiros. E o que estamos a verificar, o que estamos a contemplar é que tudo não é sustentável do ponto de vista financeiro. Tanto que o que podemos encontrar na realidade são reivindicações e greves. Os que podemos contemplar no final de 2022 foi, nesse caso, o incumprimento do pagamento do 13º. Já nem é fácil. O que implicou realmente muito no bolso das pessoas, porque o consumidor, o meu colega não me deixa mentir, o consumidor é guiado com base em expectativas. Se eu digo agora que em dezembro não terás apenas um salário, terás 2 salários, para conseguir satisfazer as questões das festas e não sei o quê, a tendência será de consumir mais. Agora, tu sendo um consumidor racional e a tendência é de consumir mais e de repente vês cortado, ou nesse caso realmente reduzido, o teu salário, isso terá implicações negativas, o que vai levar realmente a reivindicações por aí em diante. Então, os critérios de determinação dos escalões de salários e nível de sustentabilidade financeira foram muito negligenciados. Negligenciados realmente. Mas eu acredito que disseram, né, que estão-se a fazer melhorias, está-se a reformular a própria tabela salarial única, as estratégias, as fórmulas de cálculo dos salários. Eu acho que a longo prazo nós vamos ter uma tabela um pouco melhor, porque essa que nós tínhamos agora, meu Deus do céu, fez muito vucu-vucu, assim criou muito barulho. Eu gostaria de agradecer a vocês, Joaquim, Ovídio, por
terem participado. Eu gostaria que fosse por mais tempo, adoraria, porque a conversa já estava a ficar super boa, super interessante, já estávamos a entrar no sul. Não, acredito que o pessoal lá do outro lado quer muito ouvir sobre essa temática, mas infelizmente o tempo já nos corre, já temos que encerrar. Eu mais uma vez agradecer por terem participado, por terem tirado um pouco do vosso tempo. As pessoas lá em casa talvez não imaginem, mas é muito difícil gravar um podcast. Então agradeço por vocês terem essa coragem, grandes economistas. Gostaria que de forma breve fizesse as últimas considerações para podermos fechar os conteúdos. Hoje aqui. Sempre gostei de cá estar, né? Então, se puderem chamar mais vezes, será um enorme prazer, né? Okay. É um prazer cá estar. Então, não só foi interessante eu ter que abordar este tema, porque na verdade é algo que tem um grande impacto, né? Saber onde é que de facto a nossa economia está, ou como em termos conjunturais e estruturais, como é que ela está, né? Não só ter que saber que medidas se podem adotar para melhorar os planos já existentes, e que medidas também devem ser adotadas de tal modo que possa alavancar, né? Porque existem já medidas que foram estabelecidas, programas, etc., mas existem aspectos relevantes que não fazem com que algumas medidas ou alguns programas não estejam a alcançar aquilo que é o desenvolvimento sustentável. Então, sim, isso de facto é algo que se tem de levar em conta. E pronto, agradecer, né, pela oportunidade. Pronto, espero estar cá mais vezes. Eu também gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer também ao time que tornou possível este podcast, Academia de Pesquisa Virtual, agradecer ao host e também cumprimentar o meu colega de painel, Joaquim, porque realmente é pertinente e oportuno debatermos em torno da nossa economia, como é que se encontra em termos da conjuntura atual e para onde é que vai. Para onde é que vai a nossa economia. É realmente importante e é de elevada importância analisarmos estes pontos que realmente carecem um bocadinho de atenção no setor econômico. E agradecer mais uma vez a TIM por tornar possível este podcast e saudar os telespectadores também. Então, Oni People, chegamos ao fim. Nosso terceiro episódio. Oh my God, não foi fácil, não foi fácil, mas mais uma vez gostaria de agradecer à Academia de Pesquisa Virtual por patrocinar e tornar possível este podcast, agradecer à equipe técnica, ao Ailton, um dia vão saber quem é o Ailton, né? Ao Edmilson, que está a jogar ali, mas também um dia vão saber quem é. Gostaria de agradecer a Keila, está a trabalhar comigo agora na organização dos episódios. Fique à espera, daqui a pouco vamos ter mais um episódio disponível com um tema super interessante e também com estudantes universitários. A academia já agora tem disponível o Diretório Africano. É um livro super interessante para quem gosta de saber da economia. Pode vir aqui na Academia de Pesquisa Virtual adquirir, apreciar, que aconselho, vão gostar. E por mim é tudo. Nos vemos no próximo episódio. Curtam, deixem um like, comentem. Se por acaso tiverem algum tema que gostariam de que fosse discutido aqui no podcast, pode apresentar aí nos temas. Acredito que também terá lá os nossos contatos para podermos contactar. Se quiser participar também de um dos episódios, pode contactar. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Eu despeço-me daqui.